Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou tentar explicar um pouquinho da história dessas guerras que acontecem em Israel e aqui na região. Bom, vamos lá. As guerras que estão acontecendo até hoje é devido a território. Então vamos voltar lá no passado, lá em 1930, 1940, quando os nazistas estavam perseguindo os judeus e matando. Todo mundo lembra do Holocausto e eu já fui em vários memoriais do Holocausto ao redor do mundo. Foi uma história bem triste. E aí nessa época o que aconteceu? Na região aqui de Israel, a maioria das pessoas eram judias. E aí, para eles poderem se sentirem mais seguros, eles começaram a ir para a região da Palestina. Então foi uma forma deles tentarem sobreviver e não serem mortos. Com isso, dentro da Palestina, o que aconteceu? A população, que era toda muçulmana, virou 1/3 judia. E aí começou um conflito, porque eles não gostaram disso. Uma crise de identidade, né? A população, que era toda muçulmana, agora tinha 1/3 de população com a religião judaica. Por que esses conflitos também aconteciam? Israel ainda não era um estado e a Palestina também não tinha um estado. Então eram basicamente dois lugares, Israel e a Palestina, mas eles não tinham um estado, não tinham uma nação. Em 1947 foi criada a ONU e em 1948, para tentar diminuir esses conflitos, a ONU criou o Estado de Israel. Beleza, os judeus ficaram super satisfeitos, mas o pessoal da Palestina não, os muçulmanos e os árabes não ficaram satisfeitos, porque eles não tinham um Estado. Em 1949, um ano depois do Estado de Israel ser firmado, né, ser criado pela ONU, aconteceu o primeiro ataque. E é que a guerra começou de verdade. Quem que era os contrários ao pessoal do Iraque? Síria, Egito, Jordânia, Irã, Iraque. Por quê? Novamente, porque o Israel tinha um estado e comprovado, né, pela ONU, e a Palestina não tinha, então os muçulmanos não tinham um território deles, né? Resumindo as guerras que foram acontecendo. Israel foi ganhando essas guerras e foi aumentando o território. O território que antes era a faixa de Gaza, que era do domínio do Egito, passou a ser de Israel. Jerusalém, que é uma parte, era da Jordânia, passou a ser de Israel. E a região do Rio Jordão, que é conhecido como onde Jesus foi batizado, também passou a ser parte de Israel. O Rio Jordão, não só pela essa história bíblica, né? Esse é o rio também que abastece toda a região aqui. Então, além da parte religiosa, também tinha a parte geográfica em questão. Gente, o vídeo tá todo cortado porque toda hora passa moto, gente falando, guia com 50 turistas, e aí vocês não iam me ouvir. Mas, continuando, guerra vai, guerra vem. Em 1964 foi criada a Organização de Libertação da Palestina, mas Israel não concordou como uma organização representando os palestinos, então os árabes e os muçulmanos, e a guerra continuou. Em 1993 teve um acordo de paz, finalmente, mas não durou por muito tempo, porque logo em seguida mataram um líder judeu em praça pública, e aí o negócio desandou de novo, guerra acontecendo de novo. Israel sempre ganhando, com força também dos Estados Unidos, e uma potência de armas, e aumentando o território. Nesse meio tempo ainda teve algumas conciliações entre alguns países, vamos dizer assim, um ficou amigo de um, mas continuou sendo inimigo do outro. Mas, no geral, a briga continua por Israel ter um estado e a Palestina, então os muçulmanos e os árabes, não terem um estado próprio para eles.
A briga acontece também muito por causa de Jerusalém, porque tanto os muçulmanos quanto os católicos, quanto o povo judeu consideram aqui como a Terra Santa. E hoje quem tem o poder ou quem tem o limite, né, territorial é o Israel. E a ONU está tentando fazer algum acordo para que Jerusalém seja dividida entre Jordânia e entre Israel, mas Israel não larga o osso e a guerra continua. Então os palestinos basicamente são um povo que não tem pátria, então eles são apatriados. Israel tem o território, tem o estado deles, que é forte, muito forte inclusive, e a guerra vai continuar, infelizmente, até um dos lados cederem, no caso Israel, e fazerem um acordo, dividirem, né, considerarem mesmo uma pátria, um estado para Palestina. Bom, isso foi o que eu entendi, pode ser que tenha alguma coisa errada, acho que um professor de história pode falar muito melhor do que eu. Eu tentei fazer um resumão aí de tudo, eu sei que tem outras datas importantes, nomes importantes de guerra, de pessoas, mas acho que um basicão aí do que acontece é isso. Bom, espero que vocês tenham curtido, que tenham entendido um pouco. Obrigada, um beijo, até a próxima.